Olá, Rochenses! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e meditar também nos acontecimentos mundiais à luz da Palavra. Quero falar de dois textos hoje, tem a ver com esses últimos acontecimentos, né? A morte do Papa Francisco, a renúncia que tem dado o que falar do Klaus Schwab, aquele fundador do Fórum Econômico Mundial, da Agenda 2030, o globalismo, não é? Que a ONU abraçou em 2015 e que está visando os países todos do mundo, os membros da ONU, adotarem essa agenda globalista. A gente falou isso em outro vídeo. E estamos vivendo então o limiar, né, de uma era, é o fim dessa era, é o fim da era da igreja, é o fim da era da graça, como nós entendemos. Está chegando o reinado do anticristo, é o sétimo rei de Apocalipse 17. Dois textos que falam também do momento em que Jesus veio ao mundo, quando ele nasce ali no tempo do Império Romano, que a Bíblia diz que foi um tempo de cumprimento, de plenitude dos gentios, dos não-judeus, né, os gentios. Gálatas 4:4 você encontra essa expressão, a plenitude dos gentios, o Filho do Homem veio, Jesus veio. E Romanos 11:25, que fala da plenitude dos tempos, e isso associado à vinda de Jesus. E nós estamos também num limiar da vinda de Jesus, e que também, então, seria numa plenitude dos tempos. Bom, o primeiro advento de Jesus, então, que Gálatas 4, Romanos 11 chamam de plenitude dos gentios, plenitude dos tempos. O que significa plenitude? Significa, sim, cenário pronto, não é? O ápice, o clímax de uma era que ali foi formado, então, um cenário para a vinda de Jesus. E que plenitude dos gentios é essa, a plenitude dos tempos? Quando Jesus veio no tempo do Império Romano, havia o que se chamava de Pax Romana. O Império Romano ele trouxe uma paz, uma ordem para o Império, tanto militar, jurídica, de segurança, né? Os romanos acabaram com os piratas no Mediterrâneo, acabaram com os bandidos, ou diminuiu bastante pelo menos, a bandidagem, a insegurança no império, o mundo sempre marcado por guerras, por conflitos. E o Império Único, ele trouxe então, ficou conhecido como Pax Romana, também em um momento em que a língua grega, que é do império anterior, do império de Alexandre o Grande, o Império Grego, que ali terminou em 323 a.C., com a morte, né, do imperador Alexandre, havia uma língua única. Então você tinha uma língua única, uma cultura também grega que influenciou a cultura romana. Por exemplo, o panteão mitológico, né, dos deuses gregos acabou sendo ali emprestado aos romanos, tanto que a mitologia romana ela é totalmente grega. O Júpiter, né, o deus máximo, supremo romano, na verdade é o Zeus grego e assim por diante. E nesse cenário de uma língua única grega que todo mundo falava, era o inglês da época. Em um cenário também de uma ordem jurídica, social, romana, é que vem o Senhor. E, por exemplo, o resultado disso é que o evangelho se propagou rapidamente. As estradas romanas, que até hoje você tem várias estradas ali na Europa que os romanos construíram, que até hoje são utilizadas. Então, meios de transporte, meios de comunicação, meios legais, sociais, uma mesma língua, uma cultura, em certo modo ali, de certo modo, né, única, propiciou, ajudou na propagação da mensagem do Evangelho. Então Jesus veio num momento onde, né, a Bíblia chama de plenitude dos tempos, plenitude dos gentios, o momento certo. Ali vem o Senhor com a sua mensagem, a igreja é formada e, de certo modo, rapidamente a mensagem é propagada. E hoje, Jesus também está às portas? Há um cenário sendo formado? Nós acreditamos que sim. E hoje, alguém falou sobre isso, né? Que a gente consegue, por exemplo, entender esse momento, a plenitude de hoje dos tempos, se estamos vivendo, né, a plenitude, o ápice, cenário praticamente pronto para a volta de Jesus, o segundo advento do Senhor. E quando eu falo segunda volta, nós como igreja Rocha, nós somos pré-tribulacionistas, nós esperamos o arrebatamento da igreja, a volta ali onde todo olho verá, como diz a Bíblia, será lá, como está descrito em Apocalipse 19, quando depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, no final da grande tribulação é que todo mundo vai ver Jesus, é a volta definitiva, digamos assim, do Senhor.
outra hora a gente fala sobre isso em outro vídeo. Seria então esse o momento, essa plenitude, o cenário está formado. Uma maneira de você entender, e alguém levantou isso esses dias, uma forma interessante, é quando você ali estuda a tese, que é o que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Essa é a tese. Qual que é a antítese que nós não estamos vivendo esses últimos tempos, para chegar em uma síntese. E quando você pensa, não só em termos bíblicos, mas se você pensar no cenário mundial, você tem uma tese, vamos dizer assim. Qual é a tese? Alguns falam sobre isso, né? Que nós temos uma sociedade que vem já de uma geração aí, de uma formação que é chamada desde patriarcal, a família nuclear, né? Homem, mulher, os gêneros bem definidos, homem, mulher, filhos, uma economia capitalista, uma economia aí onde os valores como liberdade de expressão, liberdade de opinião, a livre iniciativa, elas são assim sagradas. E assim o mundo veio, pelo menos o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. E hoje, ou não só de hoje, mas já de algum tempo, essa ordem está sendo contestada pela geração ou pela cultura que hoje, por exemplo, leva o nome de woke, que é o progressismo, a oposição ao capitalismo. E você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a tese, o que vinha ali como algo estabelecido, eles chamam de uma sigla chamada WASP, que é White Anglo-Saxon Protestant, que é brancos anglo-saxões ou caucasianos, protestantes. E agora a sigla não é mais WASP, é a sigla woke, que significa em inglês se erguer, despertar, e é uma ideia de despertar para uma nova mentalidade oposta ao WASP, ao capitalismo, à liberdade de expressão, e por aí vai. E a cultura woke progressista socialista, ela contesta tudo isso, ela contesta a família, ela contesta o gênero identificado como masculino e feminino. Então há vários gêneros não binários, além de homem e mulher. O capitalismo então sendo atacado, o socialismo, a ideia de uma igualdade meio que imposta à força, igualdade de gênero, igualdade econômica, igualdade social. E nós falamos em outro vídeo a respeito então de uma agenda 2030 que a própria ONU abraçou e que visa cair o nacionalismo, o separatismo, como eles pensam, e haver um governo único, uma ordem mundial, onde esses valores socialistas progressistas, eles imperam. Então você tem a tese, o tradicionalismo, vamos dizer assim, você tem a antítese, que é a cultura woke, e aí qual é a síntese? A síntese é o que está sendo debatida, o que vem agora. Porque toda tese com antítese exige uma síntese. E a síntese desse momento, ou dessa estrutura, dessa proposição, ela seria esse momento que, segundo a Bíblia, seria o reinado do anticristo. Haveria, então, uma proposta de paz. Veja só, que a Bíblia diz que o anticristo será, falsamente, o mensageiro da paz. Ele está sentado num cavalo branco, Apocalipse capítulo 6. Porém, esse cavalo branco, esse cavaleiro não é o cavaleiro Jesus de Apocalipse 19, ele é o falso Messias, e por isso que ele vem num cavalo branco também, ele é o mestre do engano, o diabo ali tem o seu Messias também, o pai da mentira, e ele propõe uma paz nessa tensão atual, entre o Oriente, a Eurásia, como dizem, a China e os seus satélites, o mundo muçulmano, o islamismo e o Ocidente. Então, há uma convergência e um choque de forças, e hoje a ordem mundial está totalmente embaralhada, O Donald Trump, principalmente, disparou esse gatilho e está mexendo em tudo, e dizem que ele quer uma nova ordem. Há quem diga até que ele seria o anticristo, enfim, o pessoal fala de tudo mesmo. Mas, falando seriamente, a síntese de todo esse processo histórico é que haverá um tratado de paz, a Bíblia fala isso. Haverá alguém, então, o anticristo, que vai propor isso. Ele vai sim estabelecer um governo mundial, que é a tendência agora, mesmo com Trump e outros indo contra, mas a Bíblia diz que vai haver um governo, um controle único, onde a síntese será essa. Governo mundial, anticristo, e a Bíblia chama de grande tribulação. Mas isso a gente fala em outro vídeo. Forte abraço e continue conosco.